Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de filmes escondidos no seu canal de streaming. Hoje eu vou indicar para vocês alguns filmes que estão no cardápio, no menu da Amazon Prime. Você sabe que o serviço de streaming da Amazon Prime não é só o Amazon Prime, tem também o Loki, o Paramount e algumas outras opções, ou seja, canais dentro do canal principal, dentro da plataforma principal que é o Amazon Prime. Ali estão alguns filmes escondidos de guerra muito bons. Confira. O primeiro deles é um filme russo recente que fala de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, o moedor de carne de Rjev. Em Rjev aconteceu uma batalha com mais de 2 milhões de soldados mortos de ambos os lados, alemães e soviéticos. A Batalha de Rjev ganhou uma versão cinematográfica recente muito boa do cinema russo. Confira esta opção que está disponível no cardápio da Amazon Prime. Esse filme tem o nome de uma das maiores batalhas que aconteceu naquela época, que é a Batalha de Rjev. A Batalha de Rjev, ela foi extremamente violenta. Mais de 2 milhões de vítimas dos dois lados, entre mortos e feridos e desaparecidos, fazem os números dessa batalha, só para vocês terem uma dimensão. Dirigido por Igor Kopylov, o filme Rjev nos coloca dentro da batalha mais difícil e exaustiva em 1942, na chamada Guerra de Inverno. Essa batalha, a Batalha de Rjev, ficou conhecida como o moedor de carne de Rjev, tão violenta que foi. As operações duraram entre 8 de janeiro de 1942 e se estenderam até 31 de março de 1943. As ações ocorreram na área geral de Rjev e também da região de Vyazma, onde também já havia acontecido uma batalha na época napoleônica, uma outra batalha heróica soviética. Ali eles enfrentaram os invasores alemães e sofreram grandes perdas. O filme mostra uma companhia do Exército Vermelho que é ordenada a segurar, defender a aldeia de Ossiavanikovo a todo custo, até que cheguem reforços. Eles estão em número inferior e parece que essa batalha pode muito bem ser a última para eles. Após vários meses de combates ferozes, o Exército Vermelho finalmente derruba o inimigo nessa aldeia de Ovsyanikovo, o que custa enormes perdas. Em detalhes extremamente realistas, a batalha feroz é mostrada e reflete a verdade da guerra naquele lugar. Rjev foi proclamado como um filme de guerra extremamente honesto e verdadeiro. Seus criadores também se recusaram a ceder à tendência cada vez mais popular, na Hollywood por exemplo, de escalar mulheres para os papéis principais. Não há uma única personagem feminina, o que dá a intensidade desse filme. Se você é fã do cinema hollywoodiano, cinema americano de guerra, então para de assistir esse vídeo, porque eu vou falar agora de mais 3 filmes russos que você certamente ainda não assistiu e estão no menu da Amazon Prime. O segundo deles é uma história verdadeira, como foi o anterior, o Rjev, mas aconteceu mais ao norte, em Leningrado, durante o cerco dos 900 dias de Leningrado. Essa história do cerco de Leningrado já rendeu muitos filmes e com certeza renderá mais. Mas este filme específico, o Comboio 48, retrata o drama de se chegar a uma cidade sitiada por um lago congelado através de uma ferrovia construída para durar apenas o inverno. Comboio 48 narra essa história épica. O cerco de Leningrado foi um dos episódios mais longos da Segunda Guerra Mundial. As forças alemãs cercaram a cidade, com o grupo norte da Wehrmacht, além de tropas finlandesas e italianas. O cerco durou de setembro de 1941 a janeiro de 1944, e o objetivo era cumprir a ordem direta de Hitler de exterminar toda a população de Leningrado e arrasar a cidade. O objetivo não foi alcançado, mas quase 1,5 milhão de civis e soldados soviéticos morreram, seja durante os combates, ou seja, de fome e doenças. Para manter a cidade viva, os suprimentos eram desesperadamente necessários, e uma estrada foi aberta ligando Leningrado
à retaguarda soviética, e para isso era necessário construir a rodovia e a ferrovia sobre a água congelada do lago Ladoga. Embarcações eram usadas no verão. No inverno, elas eram substituídas por caminhões e uma ferrovia construída sobre o leito do lago congelado. Operar a ferrovia era perigoso. Além da ameaça da quebra do gelo, os trens estavam sob constante artilharia e ataques aéreos alemães. A estrada era conhecida como o Corredor da Vida ou o Corredor da Imortalidade, o título em russo de Comboio 48. A personagem principal é a estudante Masha Yablotnika, que é enviada para a construção da rodovia que liga a cidade ao continente, ficando diretamente sob a artilharia alemã, com a missão de entregar em Leningrado 75% de toda a carga e equipamento militar necessárias para a cidade. Outro filme russo, no estilo russo de falar da Segunda Guerra Mundial, é Primeiro Batalhão, que também está disponível na Amazon Prime. O Primeiro Batalhão é um filme sobre uma unidade russa deixada para guardar uma ponte em 1944 na Polônia ocupada, enquanto o ataque principal do exército continua em outro lugar. Essa unidade tem que salvar o destino de um grupo de crianças escondidas dos alemães por freiras em um convento na pequena cidade. O personagem principal é um jovem tenente designado para guardar a ponte, com sua equipe de bateria. Ao descobrir as crianças no convento, ele as ajuda e quer que elas partam para um lugar seguro, enquanto o exército alemão tenta tomar a ponte. Então, russos e poloneses atuam conjuntamente contra a ameaça alemã, dando até uma prévia do que aconteceria com os dois países no pós-guerra. O filme é bem interessante e prende a atenção do começo ao fim. Durante a guerra, os soviéticos desenvolveram armas revolucionárias, como o lança-foguete Katyusha, o tanque T-34 e o fuzil de assalto AK-47, o Kalashnikov. Este filme, que também está na Amazon Prime, conta a história do surgimento dessa arma que mudou o mundo, o AK-47. A AK-47, a arma que mudou o mundo, conta a história de como Mikhail Kalashnikov desenvolveu esta arma revolucionária. Ele era um motorista de tanque em 1941, durante o início da Segunda Guerra, ou a Grande Guerra Patriótica, como os russos chamam a Segunda Guerra. Kalashnikov assiste às falhas do equipamento padrão soviético. Como também é um inventor, ele começa a procurar melhorias e cria o famoso fuzil de assalto AK-47. Já se passaram mais de 7 décadas, mas o Kalashnikov permanece como o mais popular e amplamente utilizado fuzil metralhadora de sua categoria. Com mais de 200 milhões de fuzis produzidos no século XX, é a arma mais reconhecida do mundo. O filme traz uma visão interessante sobre como essa arma surgiu, contando uma história de perseverança de um jovem soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Com boas locações e também boa interpretação do ator principal, a história te prende do começo ao fim, mas sempre fica polêmica. Muitos dizem de que toda a invenção de Kalashnikov foi baseado no trabalho do alemão Hugo Schmeisser, que inventou o STG-44 e outras armas, e foi capturado pelos soviéticos ao final da Segunda Guerra Mundial. A polêmica persiste também há mais de 70 anos. E o filme conta a versão russa de como Kalashnikov desenvolveu esta arma. Não deixa de ser muito interessante. E a Amazon Prime realmente diversificou o seu cardápio. Além desses 4 filmes de guerra russos que eu acabei de indicar, eu vou falar agora de um 5º filme, que também vem de um país comunista e que trata da luta contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Mas é um filme chinês, o chamado Os 800. A história verídica se passa na Xangai de 1937. É um filme recheado de ação, um fato que aconteceu nesse preâmbulo da Segunda Guerra Mundial e que deixou marcas profundas na história asiática. Confira 800. Ainda falando de produções fora de Hollywood, o filme Os 800 traz um olhar
chinês sobre a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, a história começa em 1937. As forças japonesas atacaram a cidade de Xangai e as concessões, os territórios estrangeiros dentro da Grande Xangai tornam-se uma ilha de civilização em meio à destruição da cidade. É neste cenário, próximo a uma concessão estrangeira, ou seja, intocada pela guerra, que cerca de 800 soldados chineses fortificam um armazém e resistem ao ataque japonês, frente a uma audiência da imprensa internacional. Esse é o momento em que esta chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa está em fúria e o exército japonês tem ampla vantagem. Com o recuo do exército chinês, um regimento de 800 soldados fica para trás para defender uma última posição épica. Esses eventos reais na chamada Batalha de Sihang Warehouse, ou seja, do armazém Sihang, são lendários. E este filme, Os 800, foi o filme de maior bilheteria no mundo todo em 2020, o que também não é muito surpreendente, já que a população da China é enorme. O filme alterna a ação do armazém e os eventos na possessão estrangeira, ou seja, a guerra e a calmaria. Dentro e ao redor do armazém, a ação inclui combate corpo a corpo, franco-atiradores e discursos patrióticos. O filme te prende do começo ao fim e te apresenta uma história que você provavelmente não conhecia. Vale a pena. E para fechar essa lista de filmes diferentes, ou seja, não hollywoodianos, fora do mainstream, você também vai encontrar na Amazon Prime um filme alemão sobre um grande herói alemão, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o boxeador Max Schmeling. A sua história trágica, mas verdadeira e também redentora, está num belo filme que você pode assistir. Confira Max Schmeling, o campeão de Hitler. Um outro filme fora dos padrões de Hollywood que está na grade da Amazon Prime é Max Schmeling, o campeão de Hitler. Neste filme, o boxeador da Pomerânia, no nordeste da Alemanha, Max Schmeling, é um lutador justo e corajoso e se torna campeão mundial e herói nacional no início dos anos 1930, vencendo a lenda americana Joe Louis e automaticamente levado ao posto de herói de uma Alemanha governada pelos nazistas. Max, no entanto, se recusa a entrar para o partido nazista e a exploração de propaganda política de sua vitória o incomoda profundamente. Na revanche em 1938, Max perde para Joe Louis por um nocaute técnico e seu nome, dentro da Alemanha, é jogado então na sarjeta, pois Hitler se sentiu humilhado por essa derrota diante de um homem negro e manda Max Schmeling para o fronte de batalha na ilha de Creta como paraquedista. O filme aborda 14 anos da vida de Max e mostra como os nazistas o usaram como propaganda e como ele foi contra estes valores, salvando até mesmo meninos judeus durante a Noite dos Cristais. A produção do filme é bem fiel e aborda a história de um herói alemão, um verdadeiro herói alemão, Max Schmeling. Estes são filmes que eu queria destacar para vocês. E talvez depois de ver essas indicações você vai pensar, compensa assinar a Amazon Prime? Na minha opinião, e eu não estou ganhando nada da Amazon para dizer isso, vale muito a pena. Porque primeiro que você já ganha frete grátis se você comprar qualquer livro da Amazon Prime. Como vocês podem ver, eu gosto muito de ler. Então isso para mim é uma tremenda vantagem, já vale a assinatura que é bem barato. Mas além disso, além destes filmes, existem outros tantos filmes de guerra, que é o nosso alvo específico aqui, que fazem parte desse leque de opções de filmes de guerra que existe na Amazon Prime. Eu vou citar alguns, tá? Mas tem muitos outros aí mais famosos até. Mas estes são filmes que você certamente já procurou alguma vez. O primeiro deles é Guerra sob a Terra, sobre aquela história dos escavadores que plantam explosivos embaixo das linhas inimigas durante a Primeira Guerra Mundial. É um filmaço que tem um programa aqui já no canal. Notamos alguns ruídos e parece que os alemães também estão cavando. Nós não cederemos um só palmo ao inimigo. Um outro filme que todo mundo gosta de assistir de vez em quando, e é sobre o dia D, mas não é O Resgate do Soldado Ryan, é o clássico da década de 60, O Mais Longo dos Dias, que está disponível aí
na Amazon Prime. Vale a pena assisti-los novamente. Para mim, é o melhor filme sobre o desembarque de 6 de junho de 44. Um outro desembarque importante e que ganhou um belo filme em Hollywood, no caso em cooperação com os italianos, é o filme Anzio, que também está disponível no Amazon Prime. E falando em clássicos, quem gosta da história incrível do filme A Águia Pousou pode revê-lo, pois ele já está disponível na Amazon Prime. A Águia Pousou é aquela história clássica dos alemães que tentaram matar o Churchill durante a Segunda Guerra Mundial em plena Inglaterra. Filmaço. Outro filme famoso é Os Bastardos Inglórios, mas não é aquele com o Brad Pitt, não. Este filme, que também está na Amazon Prime, é a versão italiana, ou melhor, o original italiano, que ganhou esse nome nos Estados Unidos, Bastardos Inglórios, mas é um filme no estilo Macaroni War, ou seja, os filmes de guerra italianos. É uma ação despretensiosa que vale uma olhada. Outro filme que tem um tom meio de comédia, mas trata de um assunto muito sério, é Os Falsários, sobre aqueles falsificadores famosos, judeus, que são obrigados a fabricarem moeda estrangeira visando abalar a economia inimiga. Mas, quando percebe que a guerra vai terminar, os alemães querem se safarem com uma graninha no bolso. Os Falsários é um filme bem legal, inspirado em fatos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E a última sugestão é aquele delicioso filme que mistura ficção e Segunda Guerra Mundial, O Nimitz Volta ao Inferno. Se você não assistiu ainda, ou se você viu há um bom tempo, a Amazon agora te oferece a chance de revê-lo. É a história do porta-aviões nuclear com F-14 Tomcat, que entra numa tempestade eletromagnética e volta no tempo em 7 de dezembro de 1941. Imagine um porta-aviões nuclear com caças de última geração em pleno ataque japonês a Pearl Harbor. Um roteiro, no mínimo, interessante que mexe com a nossa imaginação. Vale a pena conferir O Nimitz Volta ao Inferno nestes tempos de Top Gun. Bom, esse aí foi um rápido apanhado do que está disponível para você assistir em termos de filmes de guerra na Amazon Prime. Espero que tenha gostado e eu volto logo com outras indicações de filmes nos canais de streaming. E se você gostou, dê um like nesse programa, se inscreva no canal se não está inscrito e também deixe o seu comentário dizendo o que achou dessas dicas. Eu volto logo com mais novidades. Até mais!